Olá, pessoal! Estamos aí num ano de muitas mudanças e para conseguir trazer ainda mais mudança para a nossa vida, hoje nós vamos falar sobre alimentação energética. É isso aí. Olá, pessoal, o Rafael e a Valéria, nós estamos aqui de novo para falar para vocês, para trazer alguma coisa importante e relevante para mudar a nossa vida. Como a Valéria mencionou, quem está por fora, se é que alguém consegue ficar por fora desse grande turbilhão que o nosso mundo está vivendo hoje, a gente está vivendo assim um momento muito decisivo na nossa humanidade e é um momento de despertar coletivo, um momento de grandes mudanças. É um momento em que a gente tem que deixar muitos valores antigos para trás, coisas que não servem mais, e se adaptar ao novo momento que está vindo, porque o momento ele não vai se adaptar para nós, né? Nós é que somos as formigas aqui nas costas da Mãe Terra. Nós é que temos que provocar as mudanças em nós que ela pede para que nós façamos. Então, dentro desse contexto de grandes transformações, existe algo que é fundamental de nós entendermos e que é o tema do nosso vídeo hoje, sobre alimentação energética ou ainda alimentação consciente, tá? E isso tem vários desdobramentos. Vamos desde o comecinho? Vamos, acho que é melhor. Quando a gente fala em alimentação, imediatamente a mente ela traz a ideia do alimento. Da comida. Da comida, de trazer para dentro do corpo uma nutrição, vamos pôr assim. Mas esse vídeo, ele não é só sobre comida. Ele é sobre a parte energética de tudo que alimenta o nosso corpo, de tudo que alimenta o nosso ser, ou de tudo que não alimenta o nosso corpo e que bagunça o nosso ser. Então, nós devemos entender, para começar, que nós nos alimentamos o tempo todo. Seja de comida, quando está no momento da fome, ou ainda quando nós estamos conversando, quando estamos assistindo um vídeo, quando estamos escutando uma música, quando estamos assistindo algo na TV ou na internet. Então, tudo isso é muito importante de darmos atenção, porque tudo é energético e tudo traz um nível, uma vibração, uma frequência. E nós nos alimentamos com as frequências. E cada frequência, a qualidade daquele alimento, daquilo que estamos, por exemplo, ouvindo, ela vai alimentar algo dentro de mim. E é aí que nós queremos chamar a atenção de vocês. Para vocês que já nos acompanham há bastante tempo, provavelmente já tem essa referência, mas a gente quer deixar isso muito claro. Então, existem alimentos da mente, existem alimentos emocionais e existem os alimentos orgânicos que a Valéria falou. O que são os alimentos da mente? Onde nós estamos colocando o nosso foco e a nossa atenção diariamente. Que tipo de notícias você vê? Quais são os programas que você assiste? Sobre o que as pessoas ao seu redor falam? O que essas notícias, que tipo de informação estão alimentando em você? Tá? Eu costumo inclusive dizer assim que existem aqueles jornais sensacionalistas e que eles não vendem informação, eles vendem mal-estar para as pessoas, Aqueles assim que falam sobre policiais, Aqueles jornais policiais. Eles vendem emoções porque as emoções negativas vendem muito bem. Então, qual é o nível de informação mental que você traz para dentro de você? Qual é o tipo de música que você escuta? Quais são as letras que essas músicas que você escuta falam para você? Porque isso fica na sua mente ressonando. E mesmo que você não entenda, a pessoa quando pronunciou as palavras eventualmente em inglês, ela tinha ali uma frequência, uma vibração. Ela foi inspirada por algum nível de força no momento em de criar aquela. Às vezes são composições maravilhosas e outras são não músicas. E as pessoas gostam muito de não coisas para poluir o seu espaço interior. Então, preste muita atenção naquilo que você vê e naquilo que você ouve, porque isso gera uma reação em nós, que é o nosso alimento emocional. Isso, por quê? Porque dentro de nós temos frequências, Nós temos níveis de frequências, que são, vamos colocar assim, nós trazemos com nomes, Como os medos, as angústias, as raivas,
a tentação, vamos pôr assim, né? A sensação de estar sozinho. Ou a sexualidade. É isso que eu quis dizer com a tentação. Ok, não ficou claro. Não ficou. A parte sexual, né? Todos nós temos esse lixo emocional que nos acompanha há muito tempo. De geração em geração, isso foi ficando cada vez mais preso em nós como corais, né? E aquilo que nós estamos ouvindo, e hoje é muito comum escutarmos músicas que são não músicas, né? Que tem um ritmo e que as pessoas, muitas vezes, a gente já percebeu que as pessoas nem sempre escutam a música, elas só vão pelo ritmo da música. E é triste de ver isso, por quê? Porque são pessoas, muitas vezes, pessoas do bem, vamos dizer assim, e que quando você percebe, está escutando algo que a pessoa nem está se dando conta que aquilo faz mal para ela. Mas por que faz mal, afinal de contas? São apenas vibrações e energias. Porque quando eu escuto uma música luxuriosa, por exemplo, que está falando da parte sexual, da exposição, né? Aquilo alimenta em mim exatamente essa emoção, exatamente aquilo que me liga a essa emoção do sexo baixo, vamos dizer assim, né? Com uma energia baixa. Quando eu estou escutando uma música, eu estou pegando música porque acho que é mais fácil de entender. Quando eu assisto também algumas coisas, né? Mas quando eu escuto uma música, já que tem as músicas da sofrência, né? Falando, ai meu Deus, foi embora, me deixou, como eu sou infeliz. O que eu estou alimentando dentro de mim ao ouvir e cantar aquela música? Eu estou vibrando na mesma frequência. Eu estou trazendo para mim, né, para dentro de mim, crenças, frases que dizem que eu sou a vítima, que eu estou só, tadinho de mim, né? E isso que é um alimento para o nosso interno, vamos dizer assim, para a parte interna do nosso corpo. Né? Para a gente compreender isso, né, é muito importante a gente ter a referência de que tudo é energia e frequência. Tá? Isso só tudo. É definitivo. Né? Então, aquilo que eu penso, que eu sinto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo... Aquilo que eu falo. Tudo isso tem um nível de energia e essa energia tem uma determinada frequência. Então, como a gente vive num mundo de escuridão, né, é lógico que aquilo que é popular, ela ainda reflete o nível das baixas frequências, das baixas vibrações, né, da notícia que nos causa desconforto, mal-estar, embora... Mantém o medo. Mantém o medo, isso. Essa é uma palavra muito legal, que mantém o nosso medo, que mantém as emoções negativas, que mantém a nossa inconsciência humana, tá? Esse é o fato, tá? Então... Primeira questão em relação a alimentos energéticos. Filtre o que você vê, o que você ouve e, com certeza, aquilo que você também fala, ok? Agora a gente vai para a segunda parte, que é a questão dos alimentos, vamos chamar assim, orgânicos. Tá? E a gente nem está falando ainda das alfaces organicamente criadas, mas aqueles que vão alimentar o nosso veículo orgânico. Tá? E, de certo modo, essa eu acho que é a parte mais importante para a gente entender algumas questões hoje, tá? E talvez seja lá que a gente gostaria de chegar, já que nós estamos vivendo aí algumas transições energéticas, e se a gente não se adaptar, né, e não escolher melhor aquilo que nós ingerimos, né, as consequências para nós vão se tornar cada vez mais complicadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. Bom, nós crescemos com uma alimentação, vamos por assim, normal, a comum da maioria da humanidade, que era a alimentação carnívora. Né? Fritura, né? Sim. Animais, açúcar, frituras, açúcares, embutidos, refrigerantes e assim vai. Nós crescemos com isso. Nós aprendemos que isso era bom, né? Que pessoa saudável é a pessoa que está cheinha, que está fortinha, mas pessoa muito magra deve ter algum problema. Então, nós crescemos com isso e você pode observar na sua rotina, naquilo que você também via na sua família, que isso se repete em toda a família, porque é uma cultura, né? Que tem uma história toda por trás, que não vale a pena entrar nisso agora, vale a pena entrar nisso, mas não agora. O porquê, né, de toda essa estrutura. Enfim, depois que a gente eu vejo bem isso muito claro, quando a gente decidiu, nós dois como pessoas, como seres, que nós queríamos fazer uma diferença e que nós queríamos ser melhores como seres humanos,
naturalmente a questão do alimento ele começa a aparecer sim. Não é religião, não é ir contra um sistema, muito pelo contrário. Porque quando a gente vai contra, dói e cria resistência. É você, como ser, começar a criar consciência do que você está fazendo, afinal de contas, nesse mundo. Hoje existe uma gama, está crescendo cada vez mais o vegetarianismo, o veganismo está ficando cada vez mais aparente e é muito legal de ver isso. Claro que existem pessoas que levantam bandeira e que são radicais e ao mesmo tempo existem pessoas que ainda não querem mudar a sua alimentação e que também são radicais, né? Que também não querem ouvir que dá para mudar, que dá para ser diferente. Por que a gente quer chegar nesse ponto do alimento, né? Porque conforme a gente vai, anda junto, gente. A mudança emocional, a mudança espiritual, ela inevitavelmente, ela vai andar junto com o alimento. Porque o próprio corpo começa a sutilizar emocionalmente e você começa a se sentir, entre aspas, indisposto com certos alimentos. E aí nós começamos a sentir melhor o nosso corpo, né? Conforme eu vou entendendo minhas emoções, conforme eu vou me conectando comigo mesma, eu começo a perceber que quando eu como aquele queijinho que eu sempre comi, não me caiu bem. O brigadeiro da festa de o de brigadeirinho, foi só um é. ou dois, mas nossa, ficou pesado, fiquei meio enjoada. Não caiu bem. E esse não caiu bem é muito interessante porque ele já é um alerta. E ao mesmo tempo é a desculpa para não realizar certas mudanças. O alimento a gente tem que entender assim, naquilo que nós ingerimos, ele vai fazer parte da nossa estrutura orgânica, tá? Não tem como a gente separar. A gente sabe assim, por exemplo, que existem alimentos que são bons para certas... para manutenção da saúde em alguns aspectos. Metabolismo, isso, que eles têm certos nutrientes. Isso qualquer nutricionista, médico vai dizer, não, tem alimentos que são bons, você tem que comer mais isso, tem que comer mais ferro, você tem que consumir mais aquilo. Então não dá para negar que aquilo que nós consumimos, ele vai alterar a estrutura do corpo. Agora, uma coisa que nem sempre as pessoas relacionam, né, que entre o corpo e a mente, as coisas elas são interligadas. E tudo aquilo que, de alguma maneira, ela não colabora para o crescimento do nosso corpo, ele também vai barrar o crescimento da nossa consciência. Tá? Vamos pegar assim questões óbvias. Álcool, o que acontece? O álcool ele provoca uma cadeia de reações no nosso corpo e dopa a consciência da pessoa. Fato, todo mundo sabe. Drogas, substâncias entorpecentes. Fato, você vai ingerir aquilo, ele vai mexer com o seu nível de consciência, com o seu nível de percepção. Isso para nós é muito óbvio. O que esse novo momento do nosso mundo está pedindo agora é para a gente perceber que o sistema alimentar, conforme nós somos criados, ele continua fazendo isso, ele dopa a nossa consciência. Só que num nível, vamos chamar assim, de intoxicação em conta-gotas, em que nós, no final das contas, homeopático, isso não percebemos que nós estamos sendo intoxicados por farinha, por açúcar, por agrotóxicos de frutas e verduras, por carnes, tá? Por lácteos. Os remédios colocados nos animais. Exatamente. Que está na carne e você ingere antibióticos, né? Que muitas doenças estão surgindo porque existem patologias que estão mais resistentes do que os antibióticos que os médicos receitam, porque as pessoas tomam cada vez mais antibióticos, né? E comem antibióticos. Isso, exatamente. Bebem antibióticos e nem sabem. E começam e esses micro-organismos, vamos chamar assim, nocivos para o nosso corpo, começam a adquirir resistência. Então, olha só, gente, entender a alimentação é entender um contexto muito amplo de coisas que acontecem conosco e que é óbvio que a estrutura social do nosso mundo não quer que nós conheçamos, embora isso já está inevitável, né? Não tem como hoje você dizer que você não sabia disso, porque a informação ela está aqui. E muitas vezes não é a partir da pessoa do Rafael e da Valéria que vocês podem gostar e confiar, mas a partir de pessoas de renome, de especialistas, de médicos, né, de gente que tem assim uma bagagem técnica com muito mais argumentos, né, que nós somos aqui, os nossos argumentos são energéticos, né, e outras pessoas têm argumentos mais técnicos, mais científicos, para poder trazer esse conhecimento para quem está buscando esse nível de informação.
Antigamente eu diria assim, até 20 anos atrás, era muito mais difícil adquirir essas informações. Era muito mais assim, é o fulano lá que resolveu mudar o estilo dele de vida. Né? Ele sempre foi contra tudo mesmo, ele é estranho. Então, tinha essa, né? Parou de comer carne. Parou de comer carne, já se viu que a pessoa vai morrer, vai ficar fraco, vai pegar anemia e assim vai. Então, essas crenças, infelizmente, ainda existem, né? Tá sem B12. Gente, isso é balela. Eu tô falando, é mentira. Essa história de não come carne, não come nada de animal e o seu corpo vai ficar sem B12, então, adivinha, até quem come carne tem falta de B12, tá? Porque o nosso sistema de alimentação tem carência de vitaminas. Então, isso aí já caiu por terra, já é provado que isso não é real, tá? Mas aí que tá, até um tempo atrás era muito difícil conseguir essas informações técnicas, né, científicas, porque ainda era no achismo. Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor eu não comer, o outro eu acho que é melhor eu comer, e assim ia. Hoje não tem mais desculpa para a gente não saber. Esse vídeo não tem a intenção de transformar você num vegetariano ou num vegano. Ou de criar um debate inútil. Eu não acredito nisso. Não, esse vídeo não tem o objetivo de criar debate. Se fosse para criar debate, nós íamos abrir aí uma live e vamos debater sobre isso. Esse vídeo tem o objetivo de dizer o seguinte: se você quiser crescer em informação, você pode hoje. E enquanto você não buscar as verdades por trás da alimentação do nosso mundo, você ainda vai ser uma pessoa comandada, você ainda vai ser um adestrado na nossa sociedade. E a sua liberdade de escolha é pequena, porque você está apenas acreditando em crenças, em coisas que vieram já dos nossos pais, dos nossos avós e de muito tempo atrás, e tem todo um porquê disso estar se mantendo até hoje. Então, da nossa parte, o que a gente quer é trazer o questionamento de: será mesmo que dá para fazer então diferente e ser mais saudável? E ajudar no meu trabalho espiritual e me sentir mais leve e diminuir dores e dormir melhor e assim vai, tá? Sim, é possível, e hoje você só não vai saber se você não quiser. Porque hoje o achismo não existe mais. Então assim, a Valéria e o Rafael estão migrando para o veganismo, que é a minha meta. Nós ainda somos um quase vegano restrito, mas ainda não somos veganos. Vegetarianos restritos, mas não somos veganos. Então, assim, estamos, sim, a nossa busca é o que nos movimenta e pra gente a gente está vendo resultados positivos. Agora, quando eu comento com alguém, a pessoa diz assim: não, nossa, vai ficar isso, aquilo, eu digo assim: olha, se você me trouxer um dado científico, a gente vai sentar e conversar. Se não, vai estudar, vai ler, vai pesquisar, que hoje está muito fácil acessar essas informações só para que você tenha escolha de verdade. Enquanto você não souber do outro lado, você não tem como escolher por você. Você está sendo escolhido. Eu vou falar um pouquinho assim sobre a nossa experiência pessoal. A gente começou a questionar o sistema alimentar quando, em 2008, nós começamos a estudar a naturopatia, que é a cura pela natureza. Então, dos pontos que a gente estudou é: a carne ela é boa para carnívoros, não para os seres humanos. Mas a gente tem os dentes caninos. Nossa, isso aí, gente, olha, eu não vou nem entrar no detalhe porque nós vamos recomendar para vocês aqui alguns documentários no final, para vocês poderem assistir. O fato é assim, né? Você ingeriu a carne, ela vai demorar para ser processado, porque o nosso sistema digestivo ele não é preparado para comer carne. Ele é muito longo. Exato, ele vai deixar toxinas lá dentro. Tá? Fato científico é que as pessoas que consomem carne têm o dobro de chance de desenvolver um câncer. Tá? Então eu acho que isso fala mais do que outros tipos de argumentos. A gente precisa da proteína da carne. Não, gente, também está cheio de estudos mostrando o seguinte: tem proteína no reino vegetal de monte. Na couve, na ervilha, que já está sendo vista assim como a vedete da proteína. Está sendo considerada um dos grãos que tem mais proteína. Isso é balela. Você não precisa de animal para você ter proteína, tá? Então a gente começou a fazer essa mudança em 2008. Na verdade, a gente num certo momento radicalizou. Não foi bom. Na época não foi bom. Não foi bom porque o nosso corpo estava habituado a comer muita carne. Tá? E no meu caso específico, eu era nadador, comecei a sentir cansaço, fiquei muito cansado durante o período de uma semana.
A gente voltou a comer carne e depois fez o mais sensato para o nosso corpo. Carne um dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Aí depois, 2 dias não, um dia sim. 3 dias não, um dia sim. Até que a gente tirou isso, não fez falta mais nenhuma. Cada um tem um ritmo de mudança. Isso é legal da gente Compreender. observar e compreender. Tem pessoas que são radicais, que mudam da noite pro dia e fica de boa, tá tudo bem. O corpo não sentiu falta. O nosso corpo, no nosso caso, estava muito intoxicado. Então, eu sei hoje que essa fraqueza era desintoxicação. Isso. Mas a gente não deu conta de seguir, a gente não tinha essa informação na época e a gente achou melhor parar e começar de pouquinho. E foi pra gente o melhor caminho. Cada um acha o seu. Então na nossa experiência nós estamos vegetarianos há 12 anos. E assim, né? Sabe como é que é aquela história de falta de informação e de consciência? A gente não se deu conta, né, de que consumindo ali leite, eventualmente. Não, leite a gente não. não consome não é já há leite. muitos anos. Derivados de leite. Isso, queijo. Ovinho. Essas coisas. A gente não via maldade nisso porque ninguém está morrendo por causa disso, certo? Errado. Não é verdade. A indústria do leite, a indústria dos ovos, ela tem uma repercussão no reino animal que causa muito sofrimento também, tá? Eu não vou nem entrar muito no mérito porque eu vou deixar documentário para vocês assistirem aqui. A gente tá fazendo uma palhinha do que vocês vão ver nos documentários, se quiserem. Então aí, há 2 anos atrás, foi quando a gente chegou nesse nível de compreensão, estudar, né? A gente tem que estudar. E daí a gente começou a perceber que, tudo bem, a gente já sabia, pelo nosso estudo de 10 anos atrás, né, da naturopatia, que derivados do leite também não são bons para nós, né, que aquele queijo que você come na sua pizza, ele vai grudar na sua no barriguinha. seu sistema digestivo, e daí na hora de ir no banheiro as pessoas ficam ali lendo a revistinha durante 2 horas. Hoje levam celular. Leva o celular para poder falar com os amigos enquanto está no banheiro, tá? Então assim, tem um monte de repercussões negativas, acidifica o seu corpo e blá 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 blá. Ok. 2 anos atrás a gente criou vergonha na cara, né? E falou, não, sem comprar queijo, né? Sem manteiguinha, manteiga, sem o creme de leite, que não é bem leite, mas a gente ainda consumia, quando. pronto, cortamos tudo. Tá? O que acontece com isso? A saúde melhora, a gente respira melhor, a gente tem mais energia, a gente tem mais vitalidade. Tá? Enquanto a gente vê círculos de pessoas próximas, fulano pegou a virose, tá vomitando, né? Tá passando mal, não sabe por quê. Por quê? Tá com uma gripe danada, nossa, ficou de cama uma semana. Ou seja, imunidade baixa. Exatamente, que é o que os derivados de animais produzem. Tá? A gente não dá para dizer que nós estamos imunes, né? Porque nós somos humanos. Mas quando eventualmente vem assim um balanço, a gente se recupera com muita rapidez. Não é tão intenso. Isso. Né? A gente faz exercício, faz esporte, né? Vai para academia. Então assim, tem falta de energia e vitalidade? Não tem. Tá? Então, pela nossa experiência, né? E que é o ponto que eu estou buscando transmitir para vocês agora, falta energia quando a gente se torna vegetariano ou exclusivamente se alimenta de frutas, vegetais. Não falta. É bem pelo contrário, conforme um dos documentários que eu vou recomendar para vocês daqui a pouco. Tá? Então, assim, vitalidade energética, né? Alimentação energética, lembrem disso. Ela aumenta demais. Níveis de consciência, muda, tá? Olha que fato interessante, só para vocês terem uma reflexão. Por exemplo, pessoas que são vegetarianas não têm problemas com alcoolismo. E se você quer tirar uma pessoa do alcoolismo, você tira a carne da vida dela. Não é curioso a gente pensar assim, esse vínculo em que uma coisa e a outra... Leva a outra. Isso, leva a outra, tá? Fatos pra gente refletir só. O pessoal que costuma fazer yoga geralmente não come carne. Por quê? Porque está desenvolvendo uma sensibilidade energética. Quem medita, tá? Quem tem um trabalho sobre si mesmo, não quer dizer assim, então eu sou proibido de comer carne. Vamos chamar assim, no sentido mais... chamar convencional da palavra, não, você não é proibido. Mas você vai perceber a diferença quando deixa de comer. Tá? Você vai perceber que muda a maneira como você começa a se perceber, como você começa a sentir a sua energia. Além do mais, né, vamos só para a gente procurar aproximar um pouquinho mais esse assunto aí. A medicina ayurvédica, por exemplo, que é a tradicional indiana, ela tem o seguinte entendimento. Boa parte dos nossos conflitos mentais e emocionais vem da nossa alimentação disfuncional. Então, se você quer resolver boa parte dos seus conflitos mentais e emocionais, a alimentação ayurvédica vai te ajudar, se não resolver boa parte, quase todos.
A alimentação ayurvédica é uma das formas, né? Que talvez hoje até seja mais acessível, que tem livros, tem cursos, tem coisas pela internet que você consegue montar o seu prato dentro da linha da Ayurveda, que requer bastante estudo essa linha, para que a gente consiga saber tudo que a gente deve ou não deve comer. O que eu recomendo ainda com mais intensidade a gente tem um lema aqui em casa que diz assim: se tem olhinho, boquinha, papai e mamãe e se mexe, a gente não come. Tá? Nasceu na árvore, a gente come. Nasceu do chão, a gente come. Né? A natureza é que está dando, a gente come. Então, só isso, se você buscar uma dica, né? Talvez você ainda goste muito do sabor da carne. Né? Porque a carne hoje, ela é sabor, ela é textura. Ela não é mais a necessidade, tá? Eu acredito sim que um dia já foi a necessidade, talvez em países, e vamos imaginar assim, lugares muito frios, que talvez você não tenha como plantar o seu alimento. Eu entendo ter que ainda se alimentar de um outro ser vivo, mas não mais hoje, porque hoje tem supermercado. Porque hoje a fruta, a verdura, se ela não vem fresca, ela vem enlatada, vamos supor assim. Que é melhor você comer o enlatado do que matar um animal, do que tirar a vida de um animal para poder trazer nutrição para o seu corpo. Então a gente precisa começar a criar essa consciência de que hoje nós temos sim opções de sabores, opções de texturas, opções que podem e que nos ajudam a fazer essa substituição. Então é claro que no começo a gente acaba sentindo um pouco de falta e é muito comum as pessoas falarem assim para mim: ai, mas você não come carne? Ai, eu acho tão difícil fazer uma alimentação, um almoço sem carne. E gente, eu vou ser bem sincera, é muito mais fácil, porque, né, assim, tirando o que é animal, todo o resto é vegetariano, é vegano, vocês já perceberam isso? Tipo, né, as pessoas, é muito comum as perguntas: você não come carne, então o que você come? Aí eu digo: só todo o resto que tem vendido no mercado. Só todo o resto. Você sai do açougue e o resto que tem lá eu como. Então, gente, é o mercado inteiro, né, que eu posso comer se eu quiser. Claro que conforme a gente vai tirando uma coisa e outra, a gente começa a ficar mais restrito em algumas coisas mesmo. Hoje eu e o Rafa, mercado, acho que a gente compra do mercado arroz, um pouco de farinha ainda, que às vezes ainda entra em um alimento ou outro. Macarrão, e ainda assim a gente busca o de arroz. Uns enlatadinhos. Alguns enlatados que a gente ainda não conseguiu se livrar deles, fruta e verdura. Então, nosso carrinho de compra hoje é fruta, verdura, é 80% dele. E o resto é uma coisinha ou outra para enriquecer essas frutas e verduras, tá? Então, assim, é caro ser vegano? Não é. Se você acredita que é caro ser vegano, me conta aí, põe no comentário quanto você paga no quilo da carne. Naquela carninha que você come. E, carne é tudo, tá, gente? Carne não é essa história de frango não é carne, presunto não é carne, peixe não é carne. Olhinho, boquinha, papai e mamãe se mexe. É carne, tá? É ser vivo. Quanto você paga no quilo? De qualquer coisa que você coma aí, que ainda tinha vida antes. Então, assim, aí eu posso te provar que não é caro. Então, quem pensa que é caro fazer exercício físico para ter boa forma, mentira. Se você não tem dinheiro para pagar uma academia, tudo bem, vai caminhar na rua, tem praça. Né? É caro comprar fruta e verdura? Não, é muito mais barato. Então, assim, hoje, como eu falei, não existe mais desculpa para não querer tentar. Então, a minha dica para você é o seguinte: você não precisa virar de vez vegano e vegetariano, mas se dê a experiência, permita-se experimentar como é viver 30 dias sem consumir coisas de animais. 30 dias só. O ano tem 12 meses com 30 dias. Em um só você vai ficar sem comer carne, sem comer manteiga, sem comer queijo, nada que seja de origem animal. E observe a sua saúde e a sua disposição. Depois disso, você tem o direito de escolher se vale a pena ou não. Isso, e só para finalizar, né, os nossos comentários, né, essa história da carne ou não carne, ela é muito antiga, viu, gente? Olha, sugestão para quem quiser pesquisar: Evangelho Essênio da Paz. Já lá no Mestre Jesus. Isso, se você quer vida, tem que se alimentar de vida, tá? Isso é muito importante. De alimentos que te tragam vida. Exatamente. É isso que essa frase quer dizer. O que a gente quer dizer com alimentação energética? Que se você consome esses alimentos que a gente está criticando, né, e condenando aqui,
Eles são desvitalizados energeticamente. Então, vamos trazer assim em termos simples. Quando você toma uma bebida fria, a temperatura do seu corpo ela baixa. A gente toma bebidas frias quando tem muito calor. Se você toma uma bebida quente, a temperatura do seu corpo tende a se elevar. Por quê? Nós vivemos num universo de trocas dinâmicas. Se você tem um certo nível de vitalidade e você se alimenta com alimentos desvitalizados, né, os industrializados, as carnes, os açúcares, as farinhas, a vitalidade do seu organismo ela desce. Tá? Ela tende a se equalizar. Isso, você precisa gastar a sua energia, a sua vitalidade para conseguir dar um jeito naquele trem que você mandou para dentro. Por isso que às vezes a gente trata por não alimentos, né? Isso sem falar em refrigerante. Que é não alimento. É não bebida. Exatamente. Tá? Ok, então vamos lá. Para a gente conseguir entender tudo isso com mais clareza, um vídeo de 30 minutos é insuficiente. A gente tem que estudar. Se você não quer estudar, isso mostra que você ainda tem resistências em relação a ampliar, a crescer, a transformar as coisas que estão dentro de você. E hoje a gente não tem desculpa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro vídeo para você começar a estudar e entender que é o grande lançamento e a grande vedete aí do ano de 2019. Dieta de Gladiadores. Tem lá no Netflix. Tem. Isso. Aí o que os estudos mostraram, né? Porque esse título, que eles perceberam que os gladiadores, que eram os atletas mais bem pagos e mais exigentes... E mais fortes. Isso. Requisitados, né? Lá na Roma Antiga e aquela coisa toda. Eles se alimentavam basicamente de vegetais e... frutas. Enfim, tinha mais uma dica ali, mas a carne não era o prato principal. Tá? E que isso tinha um impacto muito decisivo na força, cereais, isso. Vegetais e cereais. Na força e no rendimento deles, tá? Esse é fácil de encontrar no Netflix e é bem recente a pesquisa que originou esse documentário. Segundo. Conspiração da Vaca. Essa é ótima, porque ela mostra exatamente a indústria por trás da venda de alimentos com base animal. E aí, claro que eu não vou entrar nisso agora, você vai assistir e ali tá muito explicadinho, porque não é mais o achismo, né? É a indústria por trás, a gente tem direito de saber de onde vem o alimento. Inclusive o impacto ambiental, Isso. né? A gente mora no Cerrado, por exemplo, entre Brasília e a cidadezinha que a gente vive, a gente passa por quilômetros e quilômetros e quilômetros de monocultura. Isso. Pra soja quê? E milho. Para quê? Isso é para alimentar o gado. Pelo menos 80% dessa monocultura é para gado. É para o gado. O que a gente sabe? Existe o mesmo número de cabeças de gado do que o número de cabeças de seres humanos hoje no mundo e ainda assim as pessoas estão passando fome. Para cada hambúrguer produzido e colocado ali no pratinho, né, de um restaurante, foi gasto aproximadamente 2.000 litros de água para que aquele produto chegasse lá. É claro, desde o começo, quando o boizinho tem que tomar água, até todo o processamento e toda aquela coisa para chegar ali no hambúrguer para você. Você sabe quanto é 2.000 litros, né? Uma caixa grande, cheia de água. E a gente está falando no quê? Esse documentário, principalmente, se a gente está com uma visão ecológica, carne, ela é um tiro no pé. E vamos olhar o mês de janeiro, como é que foi em termos de ecologia no nosso mundo. Parece que a Mãe Terra está contente, ela está se regozijando com as obras humanas? Parece que não. Parece que não. Eu posso colocar assim, ó, é muita... Ai, qual é a palavra? Idiotice? Não. Não? É muita falsidade da nossa parte dizer que quer salvar o meio ambiente, que quer melhorar o clima, que quer ajudar ao efeito estufa passar, que quer salvar os koalas da Austrália e continuar comendo carne. E continuar comendo animais e derivados desses animais. Porque tudo isso traz esse colapso que nós estamos vendo agora, principalmente aí entramos 2020, janeiro, representando tudo isso, mostrando, tem coisa errada, galera. Vamos começar a acordar e vamos começar a olhar. E não quero mudar minha alimentação. Saiba que isso é uma trava dentro de você. Você está apegado a crenças, a coisas, a sabores, a cheiros. Tá? Muda muita coisa na nossa vida depois que a gente para de comer animais? Muda. Muita coisa. Amizades, que tem muita gente que não aceita, que se afasta. Aí você vê qual é a verdadeira amizade, né? Muda suas vontades do que você quer fazer, aonde você quer ir. Muda muita coisa? Muda para melhor, tá? Então, precisa dar atenção. No mínimo, se dê o direito de saber.
Terceiro documentário, esse foi produzido por um nutricionista e um cardiologista norte-americano de 2011. Troque sua faca por um garfo. Em inglês... eu não sei falar inglês. Knives over forks. Algo Algo assim. assim. Ok, você procura aí, né? Procura, pode ser que você ache em inglês o só. O Google tem de tudo, né? Nós vamos por aí. Isso. E o que esses dois especialistas da área médica concluíram, né? Que, entre outras coisas, né, eles acompanharam um grupo de, acho que 20 ou 25 pessoas com doenças consideradas terminais e eles trocaram a dieta desse grupo. Parem de comer carne, agora vai ser só de vegetal. Tá? Vegana, né? Alimentação vegetariana, sem derivados de animais. Sem derivados de animais. Isso entre outras coisas, né? Aí no final do documentário eles reúnem todo aquele grupo, dos desacreditados estavam todos vivos, saudáveis. E com todos os resultados melhores do que tinham antes. Sempre para mais do que o que estava no começo. Então são 3 materiais diferentes. O primeiro lá, o dos gladiadores, é para quem acha que comer só vegetais vai enfraquecer você, tá? É bem legal esse. Não, principalmente... Esse quebra todos os mitos tabus sobre vitalidade, sobre força e sobre disposição física, e é bem científico também, então não é achismo não, é científico, é ótimo. Esse aí é muito legal. Isso. O segundo é a conspiração da vaca, para a gente entender como a alimentação carnívora ela está influenciando a nossa mexendo a natureza, e aquilo que é planeta mesmo. Mal para a natureza é mal para nós também, tá? Não tem como separar. Também sem achismos, tudo muito baseado. Isso, e o terceiro é esse dos 2 médicos falando em termos nutricionais também, tá? Vocês nem precisam assistir aqueles de horríveis, terror, assim, de terror. Se quiser, se precisar ainda dar um choque na sua mente, assiste. Mas não precisa. Terráqueos, né? Qual que é aquele outro? Eu não lembro os nomes, porque realmente eu não gostei desses. Eles são chocantes. Eu acho que algumas pessoas ainda precisam do choque, mas hoje nós temos esses vídeos que são mais, vamos supor assim, suaves. Eles e ao são mais mesmo tempo elucidativos, né? E ao mesmo tempo trazem mais informação do que a maldade que os animais sofrem, que sim sofrem no abate, na criação, no transporte, em tudo, né? Então, assim, existe esse maltrato? Existe. Se você precisar saber como é que é, procura aí na internet, você vai encontrar esses bem terrores mesmo, que você vai dizer, nossa, sério que eu ainda preciso fazer um ser passar por isso para que eu sinta o sabor, para que eu sinta a textura da carne, para que eu me reúna com os meus amigos no final de semana, tá? Para que eu coma um ovinho que vai me trazer, em teoria, mais proteína, tá? Então, assim, se você ainda precisa, tudo bem, assista, mas eu diria que esses 3, eles já são, assim, o mais top de linha. Isso, concordo. Eles têm um nível de informação mais elevado e não vai te trazer aquela energia da angústia do animal, que eu acho que não precisa para muitos. E por fim, olha só, né? No YouTube tem centenas de canais com gente muito boa ensinando uma receita melhor eu até vou pôr do que uma a aí. outra. Vou fazer a divulgação de uma que eu sigo, que eu adoro as receitas dela. Só tem muito doce, tem que tirar. Mas uma receita melhor que a outra. Então é muito fácil da gente substituir, como a Valéria falou, você não precisa pagar caro por isso. Não. Tá? E a última dica que nós queremos dar para vocês hoje, né? A gente já está falando aqui há quase 40 minutos, é o seguinte: diminua cada vez mais os alimentos densos e pesados e procure super alimentos, tá? Isso. Procure ingerir mais, em grandes quantidades na sua alimentação, chia, quinoa. Aveia, ela não chega a ser um super alimento, mas ela é muito positiva. Sementes como castanhas, todo tipo de castanha. Todo tipo de semente, cacau. Brotos, brotos. Alimentos vivos, né? Tem muita vitalidade. Os brotos têm, se eu não me engano, 300 vezes mais vitalidade do que se você comesse a folha depois. Né? Germinados, isso. E muitos alimentos verdes, com aquele verde bem escuro, como a couve. Porque o nosso grande nutridor energético para o nosso mundo é o sol. É muito impressionante que os vegetais, eles são o único ser do nosso mundo que consegue, vamos chamar assim, densificar, né? Isso, concentrar a energia do sol através da clorofila. Os seres humanos não conseguiram produzir a clorofila ainda. O processo químico é muito complexo para nós. Não tem como. Então, você consumir muitos alimentos verdes, e principalmente o verde escuro, vai te trazer energia concentrada do sol. Isso sem falar nos orgânicos, é claro, que tem mais vitalidade.
Quem está destreinado não percebe. A gente só de colocar na boca já sabe, essa árvore aqui já está no final da vida dela e está recebendo agrotóxico ainda para conseguir manter a produtividade dela. Tá? Então é uma questão de treino energético, a gente começa a perceber o que está acontecendo ao nosso redor, e no campo alimentar isso não é diferente também. O fato é que tudo anda junto. Alimentação, emoções, mente, espiritualidade. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então quando uma pessoa me diz assim que é muito espiritualizada, primeiro que por dizer, eu já fico com o pé atrás, mas quando a pessoa se coloca como muito espiritualizada e ela ainda não tem mudanças na sua alimentação, eu duvido um pouco. Porque é natural, é orgânico, que conforme você vai aprimorando sua consciência, você quer aprimorar sua alimentação e vice-versa. Conforme você aprimora sua alimentação, você acaba buscando meios e filmes e músicas e conversas e locais que te tragam também aquela leveza igual o seu alimento. Então, quanto mais leve, e não estou dizendo que é para passar fome não, porque a gente não passa, quanto mais leve a sua alimentação, mais leve também seu corpo, mais leve os seus pensamentos, mais leve as suas emoções, e assim vai. É uma cascata de informações que a gente vai dando para o nosso próprio corpo. Então, vale a pena, no mínimo, você se dar ao direito de experimentar. É isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo, mas é o tipo de coisa que não dá para falar em 15 minutos, né? Se fizesse uma live, provavelmente a gente falava por mais uns 20 ainda, tá? Com certeza. Espero que vocês aproveitem bem. Qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá? Mas, como a gente já falou, a ideia aqui não é debater e nem discutir com ninguém. Conhecimento transforma, ok? É isso aí que nós tínhamos para falar para vocês. É isso aí. Até a próxima. A gente se vê.